Existe uma virtude do cristianismo que todo aquele que se diz cristão deveria saber, mas que na verdade tem sido meio esquecida, quase ninguém a pratica nos dias de hoje. Que virtude é essa, BJ? Bem-vindo à resenha, é um prazer ter você com a gente aqui mais uma semana para estudarmos profundamente a lição da Escola Sabatina e entendermos um pouco mais sobre o livro de Levítico e tudo de lindo que ele tem para ensinar para nós. Você está gostando desse estudo? Você está aprendendo? Você está crescendo? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber o que você está achando de aprender mais sobre o livro de Levítico. Escreve aí. Aí você fala, BJ, beleza, mas já fiquei curioso no começo que você falou qual é a virtude que tem sido esquecida nos dias de hoje. Essa virtude é a restituição. Você sabe o que significa restituição? Será que você tem praticado a restituição no seu dia a dia? Gente, a restituição é um conceito muito importante no cristianismo. Deus ele não quer que você apenas peça desculpa pelos seus pecados, como a gente tem falado isso, se arrependa por ele e tal. Mas Jesus quer que você tome medidas para consertar as coisas com a pessoa que você prejudicou. Isso está bem claro em Levítico 5, Levítico 6 e também lá em Mateus 5, verso 23 e 24 no ensinamento de Jesus. Aqui a gente vê que nós somos chamados a agir em casos de infidelidade, mentira, engano, extorsão, falso testemunho, e até mesmo quando a gente se cala diante de um pecado que a gente presencia, a gente tem algo para fazer para restituir aquela falha que a gente cometeu. E aí você fala, BJ, mas como funciona a restituição? Primeiro você precisa reconhecer o seu erro. Levítico 5:5 diz que é necessário que você confesse o que você fez. E não fazendo rodeio ali, não, seja claro, seja específico em como você feriu a Deus ou as outras pessoas. Em seguida, a Bíblia diz que, lá em Levítico 5:16, que você precisa fazer a restituição. Isso significa devolver o que você pegou ou compensar o que você danificou e ainda adicionar 20%. Parece caro? Pois é o preço da justiça, meus amigos. Muito caro, meus doces, tudo tá caro. Na Bíblia, a restituição também é conhecida como oferta pela culpa. A oferta pela culpa é necessária quando alguém viola os direitos de Deus ou das pessoas ao seu redor. Seja através da negligência em coisas sagradas como dízimo, ofertas, ou prejudicando pessoas através de roubo, mentira, engano, violência e por aí vai. Esse sacrifício ele era especial porque ele não só proporcionava expiação pelo pecado ali intencional, mas também exigia que o pecador fizesse restituição do que ele roubou ou prejudicou. Só que essa restituição precisava ser feita antes que a oferta fosse apresentada no altar e o perdão fosse concedido por Deus. A pessoa ela precisava fazer algo para reparar o dano que ela causou primeiro. Tanto é que no Antigo Testamento e no Novo Testamento a restituição era uma condição para receber o perdão dos pecados e estar em paz com Deus. Mas olha, infelizmente essa parte muitas vezes é esquecida hoje em dia. A oferta pela culpa ela nos mostra que os nossos pecados não apenas ferem a Deus, necessitando do sacrifício de Jesus para a expiação e para o perdão, mas também elas ferem e machucam as pessoas ao nosso redor. Muitos dos nossos pecados eles são cometidos inclusive de forma intencional e consciente. Sabe, entenda. Jesus nos concede o perdão do pecado, mas ele também deseja que a gente restitua os danos que esse pecado causou em Deus e em outras pessoas. Sabe, a gente não pode confundir essa restituição com pagarmos para recebermos o perdão, de maneira nenhuma. A restituição ela é simplesmente um complemento ao perdão que a gente recebeu, nos ajudando a restituir aquilo que foi prejudicado com a nossa falta. Entenda, e mais uma vez eu ratifico, o perdão pelos pecados não é concedido por você reparar, ou por você dar ou devolver o que você prejudicou. Não, o perdão dos pecados é concedido unicamente por Jesus. E sabendo disso, nós vamos querer recompensar, ajustar e recuperar os erros que a gente cometeu. Entenda e mais uma vez perceba que Jesus é a nossa oferta. Jesus é o que nos perdoa, Jesus é o que nos restaura, Ele é o que nos dá a chance da vida eterna novamente. Entenda o valor que Jesus tem. Jesus, ele é o Cordeiro sem defeito, vendido por moedas de prata. Jesus é o sacerdote que cobre os nossos pecados, com o seu sangue nos concede o perdão. Jesus é o nosso Salvador maravilhoso, que se tornou o nosso holocausto, a nossa oferta de cereais, o nosso sacrifício pacífico, a nossa oferta pelo pecado e pela culpa. Jesus é a razão pela qual nós podemos buscar restituição e sermos perdoados pelos nossos pecados. Tudo isso só acontece pelo nome e pelo sacrifício de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Jesus nos ensinou a importância da restauração nas suas parábolas e nas suas ações. Se alguém rouba, por exemplo, deve devolver o que roubou e ainda mais, como a gente vê na história de Zaqueu, que devolveu 4 vezes mais do que ele havia tomado. Gente, isso é restituição. Você já parou para pensar na importância da restituição na sua própria vida? Já parou para pensar nos seus erros e no quanto eles prejudicam o outro? O que você pode fazer para consertar os seus erros do passado? A restituição mostra que nós estamos realmente arrependidos e que nós aprendemos com os nossos erros. Isso é muito importante. E aí você fala, BJ, mas e se eu não puder fazer a restituição? Em um caso onde, sei lá, se a pessoa que eu tenho que restituir faleceu, por exemplo, ou outras situações.
Nesses momentos, a Bíblia orienta em número 5, verso 8, que devemos fazer uma restituição monetária à igreja. Essa é uma maneira de demonstrar a nossa vontade de corrigir os nossos erros, mesmo quando a restituição direta não é possível. Naquele momento, ele levava ao templo. E hoje, nós levamos à igreja. De qualquer maneira, a mensagem aqui é muito clara. Deus quer que façamos o que estiver ao nosso alcance para corrigir os erros que nós cometemos contra Ele e contra as outras pessoas. Acima de tudo, Ele deseja que confiemos nele para resolver as nossas transgressões e os nossos traumas mais profundos. Galera, restituição não é uma opção. É um mandamento. E embora possa ser difícil, até doloroso fazer isso, é um passo essencial na nossa jornada de arrependimento e de redenção. Então, por mais difícil que seja, devemos procurar corrigir os nossos erros e fazer de tudo o que pudermos para restituir aqueles a quem prejudicamos. Agora, eu preciso dizer uma outra coisa aqui. Você sabia que a culpa nem sempre ela é ruim? É isso mesmo, existe uma culpa saudável. Eu sei que a palavra culpa ela soa meio pesada, tal, mas a culpa ela pode ser como um alarme de incêndio nos alertando que algo está errado. Ela é um chamariz para a gente parar e, opa, por que eu estou sentindo isso aqui? Vejam só, tem a história de um cara que sabia disso. Zaqueu, já citei o exemplo dele aqui, mas é um exemplo muito profundo que mostra em que um cobrador de impostos explorava pessoas e se sentia culpado por isso. Quando ele encontrou Jesus, o que ele fez? A Bíblia diz que prometeu restituir 4 vezes mais a que ele havia prejudicado. E Jesus respondeu: hoje houve salvação nessa casa. Essa história nos mostra algo muito interessante. A culpa saudável nos leva ao arrependimento e à restituição. E quando fazemos isso, encontramos a liberdade em Jesus Cristo. O mais bonito de tudo é que a restituição é uma manifestação da nossa salvação. É o fruto de uma vida transformada por Cristo. Quando nós recebemos a graça de Jesus, nós somos motivados a restituir, não só a Deus, mas àqueles a quem prejudicamos. Por isso, a restituição não é somente financeira. Pode ser um pedido de desculpas, um abraço, um tempo de qualidade com alguém que você negligenciou. O importante é você reconhecer o seu erro e buscar repará-lo nas suas ações. Isso é viver o Evangelho. Por isso, vamos viver essa realidade na nossa vida. Combinado? Resumindo, primeiro, a restituição é um mandamento que deve ser parte da nossa vida cristã. Segundo, a restituição é a reparação pelos danos causados pelas nossas escolhas ruins. Terceiro, a restituição é a evidência de um verdadeiro arrependimento. Que você aprenda sobre isso e entenda, depois da lição de hoje, que o único que concede perdão dos nossos pecados é Jesus Cristo. Lembre-se disso. Mas como consequência do perdão que nós recebemos de Cristo, nós também restituiremos as falhas, as faltas, os erros e os prejuízos que causamos a Deus e às outras pessoas. Pense nisso. Não é apenas sobre ser perdoado, mas é sobre demonstrar através das nossas ações que o perdão exerceu uma verdadeira mudança no nosso coração. Termino com uma pergunta. A quem você precisa restituir? Quem que você machucou que talvez você precisa pedir um perdão? Quem que você negligenciou que você precisa dar mais atenção? Quem que você falhou e que você precisa pedir desculpas? Quem que você talvez roubou e você precisa devolver? Pense nisso hoje. E use essa lição como um recomeço e como uma oportunidade de viver a bênção da restituição, dessa ordenança bíblica que vai somente trazer benefícios para você e para os seus relacionamentos. Que Deus abençoe você. A gente se vê semana que vem. Pense sobre isso.